Bom dia, hoje é dia 5 de julho de 2020. Deus nos dá agora o privilégio de o louvarmos, de o adorarmos, de orarmos, de falarmos com Ele e de estudarmos a Sua palavra. Hoje vamos investigar o que a Bíblia tem a nos dizer, a nos ensinar sobre esperança. Que nessa manhã o Senhor encha o nosso coração com esperança, que o Senhor faça isso no meu coração e no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero convidar você para a leitura do texto de Hebreus, 6º capítulo. Vamos ler a partir do versículo de número 17. Epístola aos Hebreus, capítulo 6, leremos a partir do versículo 17 até ao versículo de número 20. Por favor, abra sua Bíblia aí onde você está e acompanhe a leitura desse texto inspirado do Novo Testamento. Afirma a Sagrada Escritura: por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com um juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma, segura e firme e que penetra além do véu. Verso 20. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Você que prestou bastante atenção à leitura do texto bíblico, verificou que o autor da Epístola aos Hebreus afirma que a esperança é a âncora da alma. E pelo fato da esperança ser a âncora da alma, nossa alma pode repousar. Nossa alma pode experimentar sossego. Podemos experimentar segurança. Que o Senhor derrame graça sobre você, que o Senhor fortaleça a sua vida grandemente nessa manhã. Temos um grande privilégio de, na manhã desse dia, nessa manhã dominical, nós temos o privilégio de louvarmos a Deus. Eu quero convidá-lo para, nesse instante, entoar o hino de número 165 do Inário Novo Cântico, um inário presbiteriano. O título do hino é Cuidado Divino. Vamos cantar a verdade de que Deus está cuidando de nós. Após o cântico do hino 165, nós vamos refletir a respeito da palavra de Deus. Cantemos com alegria. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti, com suas asas te cobrirá, Deus velará por ti, Deus cuidará de ti, na tua dor, com todo amor, jamais te deixará, Deus cuidará de ti. Se no teu peito vibrar a dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu grande amor, Deus velará por
ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Nas desventuras, nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti na tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Teu Pai bondoso te espera além, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, da tua dor com todo amor. Jamais te deixará. Deus cuidará de ti. A atual crise global não trouxe nenhum sofrimento novo, não trouxe nenhum sofrimento inédito. No entanto, intensificou e expôs mais claramente aqueles sofrimentos já existentes outrora. Uma das principais características de uma crise é trazer à tona, é evidenciar mais aquilo que já estava fragilizado anteriormente, previamente. Portanto, o isolamento aumentou a solidão. O fechamento do comércio elevou o desemprego. Os hospitais cheios de pacientes provocaram o colapso de sistemas de saúde que já operavam no máximo de suas capacidades. É por causa dessa situação difícil que todos nós estamos vivendo que nós vamos iniciar hoje uma série de reflexões intitulada Aos que Sofrem, por ocasião dos nossos encontros dominicais matutinos. Por ocasião da nossa escola bíblica dominical, vamos considerar esse relevante tema, Aos que Sofrem. Essa série será baseada no livro Aos que Sofrem, escrito pelo reverendo Ronaldo Lidório, pastor e missionário transcultural da Igreja Presbiteriana do Brasil. Na última sexta-feira, dia 3 de julho, o prefeito da cidade de Jundiaí informou à população que a cidade, a partir da próxima semana, volta à denominada fase vermelha, que impõe o fechamento de toda espécie de comércio e de atividade consideradas não essenciais. Vamos convir, vamos admitir, vamos ser sinceros. Quando nós regredimos em vez de avançarmos, a gente fica chateado. É triste e absolutamente desanimador quando, em vez de avançarmos, nós regredimos. É por isso que quero conversar com você hoje a respeito do tema Aos que estão perdendo a esperança. Aos que estão perdendo a esperança. Uma notícia dessa natureza pode abalar a nossa esperança. É por isso que eu pergunto para você, como está a sua esperança? Você está perdendo a esperança ou você mantém essa esperança? Você mantém
a esperança de que o Senhor continua no controle de todas as coisas. Eu quero convidar você para a leitura de um dos relatos, de um dos relatos mais sinistros do Antigo Testamento. Trata-se de 1 Samuel, 4º capítulo, versos 19 a 22. Esse texto é o registro de um episódio extremamente triste e desanimador da história do povo de Deus. Vamos ler essa passagem? Primeiro livro de Samuel, 4º capítulo, leremos a partir do verso de número 19, que diz: Estando sua nora de Eli, a mulher de Finéias, grávida e próximo o parto, ouvindo estas novas de que a arca de Deus fora tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: Não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso. Mas chamou ao menino Icabô, dizendo: Foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou mais: Foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. O povo de Deus foi atacado e foi derrotado pelos filisteus na região de Ebenezer, um vilarejo de Efraim. Guarde bem essa informação. O povo de Deus foi derrotado na região denominada de Ebenezer. Mais de 30.000 vidas foram perdidas naquele dia. E a arca da aliança foi levada pelos filisteus. Isso trouxe grande abatimento e tristeza para o povo de Israel. O sacerdote Eli, já velho, já avançado em anos, ao receber a notícia da derrota dos israelitas, da morte de seus filhos e da perda da arca da aliança, simplesmente caiu e morreu. Sua nora, que estava grávida, quando recebeu aquelas notícias, deu à luz a seu filho e resolveu chamá-lo de Icabô. E justificou a escolha desse nome, afirmando aquilo que encontra-se no verso 22 do 4º capítulo: Foi-se a glória de Israel. Em meio àquela situação completamente calamitosa e desesperadora, a palavra de Deus veio ao encontro do profeta Samuel, no sentido de encorajá-lo a exortar o povo de Deus a se converter a Deus de todo o coração, descontinuando qualquer tipo de manifestação idólatra. Samuel foi o pregador do arrependimento, Samuel foi pregador da mudança de atitude. Pela graça de Deus, o povo de Deus, de fato, atentou para a palavra de Deus na boca de Samuel e alterou a sua conduta. O povo reformulou a vida, o povo transformou o procedimento, e por conta dessa transformação e por conta desse comprometimento com as coisas de Deus, enfim, Israel obteve vitória sobre seus inimigos. Os israelitas, que anteriormente foram derrotados pelos filisteus, agora derrotaram os filisteus. Chamo a sua atenção para o fato de que essa reviravolta na história e na condição de Israel aconteceu por meio
da palavra de Deus. Toda essa transformação, toda essa metamorfose, toda essa alteração na condição do povo de Deus iniciou-se por ocasião da palavra de Deus que dirigiu-se a Samuel. Quando o povo atentou para a palavra de Deus, a situação começou a mudar. E é tempo de nós nos voltarmos para a palavra de Deus. É tempo de nós nos voltarmos para Deus e para a sua vontade. A respeito dessa matéria, do conhecimento de Deus e da vontade de Deus, vale a pena recuperar aquilo que foi escrito pelo reformador João Calvino na sua obra A Instituição da Religião Cristã. Quero dividir com você uma parte desse tão precioso escrito do reformador francês João Calvino. Calvino afirmou: o homem jamais chega a um conhecimento puro de si, sem que antes contemple a face de Deus e dessa visão desça para a inspeção de si mesmo. É tempo de contemplarmos a Deus e dessa contemplação e da consideração do ser divino. É hora de nós nos voltarmos para a inspeção de nós mesmos, como anda a minha vida? Quais as escolhas que eu tenho feito? É tempo de nos inspecionarmos, é tempo de conversão, é tempo de implorarmos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. É tempo de nos voltarmos mais para Deus do que para a economia, para a ciência e para a política. É tempo de considerarmos a palavra de Deus. Depois da vitória de Israel sobre os filisteus, Samuel resolveu erguer um memorial ao Senhor. O memorial, depois de concluído, precisava de nome. Qual seria o nome adequado para aquela edificação? Samuel resolveu chamá-lo de Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Mas espere um pouco, você deve estar pensando. Ebenezer não é o nome do local onde o povo de Deus foi vencido, derrotado e massacrado pelos filisteus anteriormente? Isso mesmo, você está correto. O profeta olha para trás, olha para o passado, se lembra da amarga derrota do passado e reconhece a vitória e o livramento dados por Deus no presente. Depois de batizar aquele memorial com o nome Ebenezer, Samuel também ofereceu um significado para tudo aquilo. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ao construir o memorial e ao chamá-lo de Ebenezer, Samuel mostra que enxerga a mão de Deus, não apenas na vitória, mas também na derrota. Ao chamar aquele memorial de Ebenezer, Samuel nos ensina que a mão de Deus não está apenas no consolo, mas também na disciplina. Samuel é servo e é profeta de um Deus que é soberano. Dizer Ebenezer envolve 3 movimentos. Em primeiro lugar, o primeiro movimento, dizer Ebenezer, leva-nos a considerar o nosso passado. Leva-nos a olharmos para trás, a reconhecermos que em meio às derrotas do passado, em meio aos fracassos que a gente já experimentou outrora, que em meio às más escolhas da gente, que em meio àquelas orações que não foram atendidas, que em meio às expectativas que foram desfeitas, Deus não se ausentou. Deus esteve conosco nos dias bons e nos dias ruins. Sua bendita e maravilhosa presença nos acolheu e também nos confrontou para nos aperfeiçoar.
As lutas, as dificuldades tornaram, sim, os nossos olhos marejados. As lutas fizeram, sim, com que os nossos olhos ficassem marejados de lágrimas, porém, em tudo o Senhor nos ajudou. Em segundo lugar, dizer Ebenezer envolve olhar para o presente, exclamando: até aqui. Foi isso que Samuel disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Chama a sua atenção para o fato de que essa pequenina sentença até aqui comunica a ideia de continuidade. Até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui Deus nos fortaleceu, até hoje Deus cuidou de nós, até hoje Deus foi paciente conosco, até hoje Deus foi Deus perdoador. Deus está comigo e com você agora. Repito, para reforçar, Deus está conosco agora. A minha oração e a minha expectativa é para que você encontre algum consolo e estímulo na afirmação cristã, na afirmação bíblica de que Deus é onisciente, Ele sabe tudo. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. E de que Deus é onipotente, Deus pode todas as coisas. O terceiro movimento, exclamar Ebenezer, leva-nos também a considerarmos o futuro. A própria expressão até aqui indica, na verdade, um caminho incompleto. Ainda tem estrada pela frente, ainda tem chão pela frente, a jornada ainda não acabou, existem dias à nossa frente. O Deus que esteve comigo ontem e que está comigo hoje, seguramente estará comigo amanhã. Quero dizer para você algo muito importante. Por favor, guarde isso no seu coração com muito carinho. Nenhuma tragédia será maior do que a bondade de Deus em nossas vidas. Nenhuma tragédia será maior do que a bondade de Deus em nossas vidas. Se você está perdendo a esperança, se o seu coração parece estar em pedaços, se a sua alma está desanimada e abatida, se a sua visão sobre o futuro está nublada, embaçada com o pessimismo e com a desconfiança, eu dirijo a você um convite, dirijo a você um apelo: confie no Senhor, tenha esperança. Lembre-se do texto de Hebreus: a esperança é a âncora da alma. A esperança também nos impede de sermos esmagados pela tristeza. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no 4º capítulo da primeira epístola, no verso 13, afirmou: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. O apóstolo Paulo entende que a esperança cristã oferece ao fiel, dá condições para o cristão vencer a dor. A esperança faz com que o cristão não seja esmagado pela tristeza. Também quero chamar a sua atenção para o fato de que a esperança verdadeira só está disponível para aqueles que nasceram do alto. Escrevendo a sua primeira epístola, dirigida ao jovem pastor Timóteo, logo na saudação da epístola, o apóstolo Paulo afirma o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A esperança de Paulo era Jesus, não era política, não era ciência, não era a economia. Não estou incentivando você a ser irresponsável com respeito a essas situações. No entanto, quero estimular você a confiar tão somente
no Senhor. Jesus é a esperança dos cristãos. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Essa é a nossa exclamação hoje, e essa será seguramente, certamente, a nossa exclamação amanhã. Que o Senhor te abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos ajuda e nos estimula. Pai, vivemos dias difíceis. Nós ficamos chateados, ó Deus, por conta da nossa cidade ser enquadrada dentro de uma região que precisa regredir no que diz respeito à flexibilização. Ó Pai, imploramos para que o Senhor cure os enfermos, para que o Senhor abençoe a cidade, a região, o país. Livra-nos, ó Deus, do mal e, ao mesmo tempo, livra-nos, ó Deus, da maior desgraça das nossas vidas, que é a desgraça do pecado. Obrigado, ó Deus, porque, por meio de Jesus Cristo, somos reconciliados contigo mesmo. Obrigado, ó Deus, porque Jesus é a nossa esperança. Ó Deus, imploramos para que o Senhor encha nosso coração, nesse momento, dessa esperança que só o Senhor pode dar. É a nossa oração dirigida ao Senhor nessa manhã, no nome poderoso e precioso de Jesus Cristo. Amém.